Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai mostrar para mais pessoas, e mais pessoas estarão estudando, conosco a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui uma lição, uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento, que é a lição número 8, com o tema Naamã é curado da lepra. Naamã era um gentil, era um homem que não era da nacionalidade judaica, era um homem que não corria nas suas veias o sangue judeu, mas ele teve um encontro com o Senhor porque ele foi obediente, obedecendo a Deus através do profeta Eliseu. E nós iremos conhecer mais sobre essa história, que até hoje, nos dias atuais, nos dias de hoje, tem sido canal de bênção na vida de muitas pessoas que estudam a palavra de Deus. O textuário dessa lição está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que vai dizer: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Momento em que Naamã obedece à voz do profeta Eliseu e vai no Rio Jordão e mergulha ali 7 vezes como um sinal de obediência a Deus. Neste momento ele recebe um milagre. Neste momento ele recebe a cura. Mas quem era Naamã? Qual é a origem de Naamã? O que Naamã exercia? Qual era a função de Naamã? Nós veremos um pouco mais sobre isso. A verdade prática dessa lição vai dizer o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Conforme a sua vontade é o que Deus irá fazer na vida de cada um. Não adianta a gente querer fazer da nossa maneira. A gente querer fazer e querer que o milagre de Deus venha da maneira que nós queremos, porque Deus tem a maneira de trabalhar com todos, com cada um de nós. A leitura bíblica dessa lição está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 a 10, versículo 14, e também do versículo 25 até o versículo 27. Nós não iremos ler a leitura bíblica em classe para nós ganharmos um pouco mais de tempo e abordarmos melhor, os tópicos dessa lição. Os objetivos específicos dessa lição, primeiramente, são 3. Primeiro, relatar a busca de Naamã por sua cura. 2, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E, por fim, identificar a ambição de Geazim. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar o Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Por que era demasiadamente humilhante para um homem da posição de Naamã? Porque, em primeiro lugar, Naamã era um comandante do exército da Síria. Ele era um homem que já tinha vencido várias batalhas, inclusive contra Israel. Era um homem que Deus levantou para que ele pudesse, então, usar este homem, por mais que ele não era convertido, por mais que ele não era
acreditava em Deus, por mais que ele tinha um coração incrédulo, ele usou esta nação, a nação síria, este homem, chefe do exército, com poder, para que este homem pudesse então derrotar a nação de Israel em algumas ocasiões, em algumas guerras. E por que Deus faria isso? Para que Deus pudesse, de uma certa maneira, reger a nação de Israel com vara de ferro. Castigar a nação de Israel, porque a nação de Israel tinha se afastado da presença do Senhor, adorando outros deuses, como nós vimos nas lições passadas. Israel sempre recorria no erro de adorar outros deuses, e Deus espremia, machucava, de uma certa maneira, para que Israel pudesse entender que Deus é Deus e que o Senhor, Criador dos céus e da terra, era o único que merecia ser adorado. E nesta ocasião, Naamã era um homem que tinha estratégias de guerras. Era um homem que já tinha vencido guerras, várias guerras. Era um homem que estava conquistando regiões, estava conquistando territórios através da sua estratégia de guerra. E ele era um homem orgulhoso. Era um homem que precisava ser lapidado por Deus. Era um homem que precisava reconhecer, que Deus ele era todo poderoso. Haja vista que os irmãos vão ver que Deus ele não trabalha com a nossa lógica. Deus usa pessoas, e às vezes pessoas que estão sobre destaque em um reinado, destaque em uma comunidade, para que esta pessoa que tenha um destaque dentro de uma comunidade sirva como testemunho da glória de Deus, sirva como testemunho da manifestação do poder de Deus, e que outras pessoas possam também glorificar ao Deus Criador dos céus e da terra. O primeiro ponto dessa lição vai tratar o seguinte: Naamã, o chefe do exército sírio. Subtópico primeiro. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes, conforme 1 Reis 11:25, e esses textos bíblicos que nós estamos colocando aqui para os irmãos verem na nossa lição. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias e batalhas. Mas ele era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e deixava vulnerável. Apesar de Naamã ser um soldado forte, um soldado de guerra, um chefe do exército, o homem que comandava um exército inteiro, ele tinha uma enfermidade, lepra. Quem tinha lepra no contexto judaico, a maioria das vezes, e pelo o livro de Levítico, nós vemos que quem tinha lepra, que hoje atualmente é a hanseníase, essa enfermidade que atualmente é a hanseníase, nós entendemos que, pela palavra de Deus, que quem tinha essa enfermidade, ele era colocado de longe, ele era separado da sociedade. E Naamã, por ele ser um homem de autoridade, reconhecida até mesmo pelo rei da Síria, um homem que tinha muito contato e era próximo ao rei da Síria, este homem ele não foi afastado da sociedade, porque nós vemos que a sua enfermidade era num local específico, não era no seu próprio todo, em seu corpo totalmente, mas era em alguns locais específicos. A palavra não vai dizer qual era o local, mas ela vai dizer que era no local, porque Naamã esperava que o profeta Eliseu colocasse a mão sobre o local e aquele local fosse curado. Mas, meus queridos irmãos, nós vemos que ele não acreditava no Deus Criador dos céus e da terra, e que ele não tinha esta fé no Deus Criador dos céus e da terra, e ele precisava ser labitado nesse sentido. Ele precisava reconhecer que ele tinha poder, ele tinha autoridade, mas tinha um que era
mais poderoso do que ele. E o Deus verdadeiro, um Deus que não foi feito por mãos humanas, não é Deus nem de ouro, nem de prata, nem de barro, mas é um Deus vivo que mora no céu e que ele poderia fazer todas as coisas na vida deste homem. Segundo subtópico, a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas excursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava, conforme 2 Reis 5:2. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu, conforme 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Ele, nas suas conquistas, nas suas guerras, levou cativo uma menina para morar dentro da sua casa, para ser servo da sua esposa, serva da sua esposa, para que ela pudesse então cuidar, servir a sua casa, a sua esposa, cuidar dos seus bens. E nesta ocasião, esta menina que foi levada como escrava, ela viu o sofrimento do seu senhor por causa dessa enfermidade. Os que estão de fora não enxergavam a enfermidade porque, como ele era um chefe do exército, talvez a sua farda cobria a sua enfermidade. Todo o seu uniforme de guerra cobria a sua enfermidade. Então as pessoas não conheciam a sua intimidade. E esta menina, por morar dentro da casa de Naamã, ela consegue então identificar e perceber que o seu senhor sofre dessa enfermidade. E ela, como escrava, ela tem uma atitude de uma serva de Deus. Por quê, irmão Márcio? Porque além dela ser escrava, além deste homem ter tirado ela do meio do seio da sua família, além deste homem ter invadido a sua cidade, destruído as suas casas, além deste homem ter feito todo o mal contra ela, mesmo assim, ela brota no seu coração um amor por este homem e deseja no seu coração ajudar ele, mesmo diante de todo o mal que ele fez na sua vida. Prova de amor de uma menina que é obediente a Deus e que serve ao Deus Criador dos céus e da terra. Mesmo diante de um mal, ela paga o mal com o bem. E fala para a esposa de Naamã, dizendo o seguinte: meu senhor, se você conhecesse, se o meu senhor conhecesse um profeta que tem lá em Israel, com certeza você ficaria curado. Falou para a esposa fala para Naamã, e Naamã então busca a ajuda do rei, passa as informações para o rei, para que ele possa então conhecer esse profeta que poderia curá-lo. O subtópico 3 dessa lição vai dizer: a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. Olha só, Naamã acreditou na palavra da escrava. Naamã colocou esperança na palavra de uma serva. Naamã, ele, mesmo diante das circunstâncias, através da palavra da serva, ele acreditou realmente que isto seria possível e que ele era capaz de curá-lo da sua enfermidade. Ele foi imediatamente ao rei e falou tudo que a menina falou para sua esposa. E ele falou para o rei imediatamente deu uma carta para ele, para que ele pudesse chegar ao rei de Israel, e falasse para ele que ele tinha sido enviado pelo rei da Síria, para que o rei de Israel pudesse então apresentar o profeta e ele então ser curado desta enfermidade. Conforme 2 Reis, capítulo 5, versículo 5. O segundo parágrafo do terceiro subtópico vai dizer: o rei de Israel, ao saber que se tratava da visita de Naamã, a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto
do rei sírio para atacá-lo, conforme 2 Reis 5:7. Quando Naamã chega lá na presença do rei de Israel e fala para ele da intenção, do objetivo desta visita, ele rasga as suas vestes e diz: porventura sou eu Deus? Porventura eu posso fazer esta proeza? Porventura sou eu Deus para poder tirar a vida e dar a vida a alguém? Ele entra em desespero e acredita que esta visita é uma ocasião ou um pretexto para que o rei da Síria pudesse então ter um argumento para atacar Israel. Porque Israel vivia oprimido pelos sírios. Israel vivia oprimido por este povo que queria a qualquer momento atacá-lo. Mas o rei então, ele fica desesperado. Mas a boa notícia é que na nação de Israel tinha profeta, tinha um homem de Deus, o homem que resolveria a solução do rei de Israel e também resolveria o problema de Naamã, e o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, seria glorificado. E como isto aconteceu, é o nosso segundo ponto da nossa lição que nós vamos ver agora, neste momento. O mergulho no Rio Jordão. Primeiro subtópico: Eliseu não se impressionou com a pomba. Quando o profeta Naamã chega e fala com o rei da Síria, o rei da Síria manda carta. E ele vai imediatamente com os seus exércitos, com os seus soldados, com toda a sua comitiva, à presença do rei de Israel. O rei de Israel, ele fica desesperado, mas ele sabe, né? O profeta Eliseu soube da visita de Naamã e manda uma mensagem para o rei de Israel, dizendo: mande ele vir até mim, e saberás que existe profeta em Israel. O rei obedece a ordem o pedido de Eliseu e manda. Quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não se impressiona com toda a sua comitiva, com a pessoa de autoridade que ele é, e faz o seguinte: ao saber, continuando aqui a nossa lição, ao saber sobre o que estava acontecendo e porque o rei de Israel teria rasgado as suas vestes, Eliseu disse: porque rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que existe profeta, que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu e mandou mensageiros com a instrução do que ele haveria de fazer para ser curado. Olha só. O profeta Eliseu, além dele não receber o soldado, o chefe de exército Naamã, ele ainda faz uma coisa que impressiona até mesmo o chefe do exército Naamã, que ele não atende, ele não vai ao encontro de Naamã, ele não vê Naamã, ele manda um mensageiro para dar ordens a Naamã, para dizer o que ele deveria fazer para que ele pudesse ser curado. E o que foi que o profeta Eliseu mandou? Mandou ele ir ao Rio Jordão e se mergulhar dentro do Rio Jordão 7 vezes, e assim ele seria curado. Nós vemos, meus queridos irmãos, não está na leitura bíblica em classe, mas nós vemos que Naamã, na hora que recebe o mensageiro, e o mensageiro fala para ele o que o profeta Eliseu disse, ele fica injuriado, ele fica com raiva, ele fala: porventura na Síria não há rios melhores, não há 2 rios melhores do que aqui, né? O Rio Jordão era um rio que não tinha águas cristalinas, né? E este rio era desprezado pelos sírios. E quando o profeta Eliseu manda Naamã mergulhar no rio, ele fica decepcionado. É o segundo subtópico que nós vamos ver aqui: a decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras, né? E que ele tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
A decepção de Naamã foi evidente, conforme 2 Reis, capítulo 5, versículo 11 e 12, onde ele questiona, né? E fala que na Síria existiam rios melhores, né? Mas ele ouve, né, o conselho dos seus soldados, né? E ele obedece então a voz, né, o comando do profeta Eliseu, e ele vai para esse rio. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariando o comandante, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava totalmente purificado de sua lepra, conforme 2 Reis relata, capítulo 5, versículo 14. Por que que ele mergulhou 7 vezes? Por que que ele foi para o Rio Jordão 7 vezes? O número 7, meus queridos irmãos, na cultura judaica, é o número da perfeição. Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Desde quando isto aconteceu, nós vemos aqui que os judeus eles tratam este dia, este número, como se fosse um número que simbolizasse para eles uma perfeição de Deus. Quando Naamã mergulha 7 vezes, ele está aprendendo a ser obediente ao Senhor e ele está praticando a sua fé ao Deus de Israel. E quando se torna o seu último mergulho, que foi a 7ª vez, e ele levanta a sua pele curada como de uma criança, e aí Deus restaura neste momento, né? Entendemos que ele cumpriu um ciclo que fez com que Deus entendesse que ele realmente estava com seu coração aquebrantado para com o Senhor, e então isto fez com que Deus curasse ele desta lepra. Veja bem, meus queridos irmãos, não é o número 7 que é um número poderoso. Não devemos ter o número 7 como um ato, né, como se fosse um número miticismo, um número que certa vez sempre funcionará para que a cura de Deus pudesse vir a alguém. Não, mas o que mais importa neste texto bíblico, nesta história de Naamã, foi a sua entrega a obedecer à voz do Senhor, a crer que Deus, o Deus de Israel, poderia curá-lo desta enfermidade. Subtópico 3, Deus ainda opera milagres e não miticismo, né? É o que nós vimos agora na lição, no subtópico anterior. O número 7, que Eliseu usou, representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá direito a usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Então nós vemos aqui que mais importante do que o número foi a obediência, né, de Naamã para obedecer o comando da voz do profeta, e com isso ele alcançou o milagre de Deus, e então começou a crer no Deus de Israel e testemunhar sobre a sua nação da cura do Deus de Israel. Olha só, meus queridos irmãos, o que eu falei no início. Deus se manifestou, Deus curou Naamã, mesmo ele não crendo, mesmo ele não sendo um homem que obedecia ao Deus de Israel. Neste momento, Deus cura ele, né? Cria todo um cenário, cria este cenário de enfermidade na sua vida, para que ele, como um homem de autoridade, um homem que era visto pela sociedade, um homem que era de alto escalão, que tinha contato direto com o rei, que era comandante de um exército, pudesse sofrer, né, esta enfermidade. Deus trabalha esta enfermidade para ser testemunho na vida de Naamã, e com a vida de Naamã sendo testemunho para as outras nações, provando que Deus, Deus de Israel, é um Deus de todo poder e autoridade na terra. Esta cura de Naamã foi testemunho
para o rei da Síria, para os soldados a qual Naamã ele dirigia as suas ordens e para todas as pessoas que viveram neste tempo, né? Prova disto que a história de Naamã ainda hoje é uma história que traz muitos benefícios, traz para nós, né, uma prova da fé exercida por todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. E a história de Naamã mostra para nós também que Deus não faz acepção de pessoas para trazer para a salvação. Não são somente os judeus, mas todas as pessoas que agora crê em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, todos eles agora têm, né, o poder do sangue de Jesus em suas vidas e eles agora são libertos, são salvos pelo poder do nome santo de Jesus. Subtópico 3, ponto número 3, melhor dizendo, Geazi é cometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental de Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Naamã foi curado da lepra, ele sentiu alegria e gratidão ao Deus de Israel e também ao profeta Eliseu. E ele volta então para presentear o profeta por tão grande maravilha, tão grandes coisas que o Senhor tinha feito na vida dele. Porém, o profeta não recebeu o presente. O profeta não quis receber o presente. Ele rejeitou estes presentes. Não sabemos, a Bíblia não nos fala se são os mesmos presentes a qual ele levou para entregar ao rei da Síria, ao rei de Israel, que o rei da Síria mandou para ele, para o rei de Israel. Não sabemos se é o mesmo presente. Mas se for o mesmo presente, era muitos ouros, muitos quilos de ouros, né? Eram muitos quilos de prata. Era um presente que daria para a pessoa viver há muito tempo, sem precisar de ajuda de ninguém financeiramente. E ele não olhou para isto, ele não olhou para a riqueza, né? O profeta não olhou para aquilo que ele tinha levado. Por quê? Porque ele entendeu que não foi ele que fez o milagre, mas foi o poder de Deus, né, através da vida dele, que providenciou o milagre para que a nação síria, os judeus, os soldados sírios pudessem reconhecer que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Segundo o subtópico, homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou bênção de Deus, conforme 2 Reis, capítulo 5, versículo 16. Aqui nós vamos colocar aqui, abrir um parênteses para nós comentar um pouco a respeito deste ponto. As pessoas que pregam, que exercem o ministério aqui na igreja, no reino de Deus, e que colocam valores exorbitantes para poder pregar, estes são falsos profetas. Estes são pessoas que estão sendo corrompidos por amor ao dinheiro. Eu não sou contra, nós não somos contra as pessoas receberem ofertas para pregar na igreja, principalmente aquelas pessoas que vivem da obra do Senhor, que vivem viajando, né, com as suas agendas cheias, viajando e vivem exclusivamente da obra do Senhor. Porém, colocar valores exorbitantes acima daquilo que ele necessitaria, né, ou que o grupo necessitaria, aí sim pode ocasionar no erro a qual o servo de Eliseu fez, que foi Geazi. A ganância, o amor ao dinheiro, como diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. E ela entra como uma lepra no coração humano e vai corrompendo o coração do ser humano.
E quando o ser humano percebe, já está totalmente dominado e perdido por causa da sua ganância e da sua avareza em ter cada dia mais bens aqui na terra. Terceiro subtópico, por ganância, nós vamos ver aqui, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava a sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e mentindo, olha só, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu, conforme 2 Reis, capítulo 5, versículo 21 e 24. Tal prática, tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Geazi ele não se conformou, ele ficou totalmente impressionado o porquê que o profeta Eliseu recusou este presente, que poderia fazer com que o profeta vivesse bem financeiramente o resto da sua vida. Talvez, pensando eu, no seu interior, no seu pensamento, Geazi pode ter até chamado o profeta de tolo, o profeta de burro, o profeta de... Talvez ele possa até ter pensado que o profeta ele não estava agindo com sabedoria. E ele então vai até o encontro de Naamã, quando Naamã iniciava a sua viagem, e mentiu, dizendo que o profeta Eliseu tinha enviado ele para receber os presentes. Quando ele retorna, o profeta Eliseu, já sabendo daquilo que ele tinha feito, fala para ele que ele desonrou a Deus, mentindo a respeito do profeta, mentindo que o profeta tinha que mandado ele para poder receber, como se o profeta fosse um homem de duas palavras, como se o profeta fosse um homem indeciso, como se o profeta fosse um homem que ficava titubeando para os dois lados, querendo desvalorizar e descredibilizar a palavra do profeta. Ele traiu Eliseu e desonrou a Deus com esta atitude. Por este motivo, meus queridos irmãos, não somente a mentira, mas teve outras coisas envolvidas. A lepra foi para Geazi. A lepra foi para a vida de Geazi. O profeta Eliseu declarou, através das suas palavras, que ele seria também acometido agora de lepra. A lepra de Naamã iria para ele porque ele tinha desonrado e desobedecido, ele foi infiel e traiu a confiança do profeta. Isso nós vemos em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Para concluir a nossa lição, nós vamos tratar do seguinte: a cura de Naamã mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou de nacionalidade. Por quê? Porque Naamã era um gentil. Naamã, ele não era judeu. Naamã ele era um estrangeiro, E o Senhor Jesus fala que em Lucas capítulo 4, se não me falha a memória, que tinha muitos profetas, muitos leprosos, melhor dizendo, na Síria. Mas Deus escolhe Naamã para ser curado. Por quê? Para que ele pudesse ser testemunho dentro da sua nação. E através do seu testemunho, outras vidas pudessem ser libertas e pudessem ser salvas. Deus demonstra claramente, na conclusão desta lição, que a cura de Naamã, ela faz dá a entender e deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas para libertação e para salvação. Não importa a etnia, não importa a nacionalidade, não importa quão pecado é, não importa quão afundado este homem está no pecado, Deus quer sempre livrar e libertar e salvar todos os povos. Basta que esta pessoa se entregue, confie, tenha fé, obedeça o comando de Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer, o autor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é apresentada ao povo mediante a obediência.
Naamã demonstrou fé, Naamã demonstrou obediência e por isso ele foi curado, foi liberto e foi salvo para a glória de Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Que nós possamos continuar entendendo a palavra de Deus nestes últimos tempos, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na terra. Fiquem todos na paz e na próxima aula nós estaremos estudando um tema também muito importante, que é a lição número 9, o reinado de Joás. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus nos permitir.